Não é fique. Dia em que eu descobri que a melhor amiga era uma mentira. O dia que eu descobri que a minha melhor amiga era uma mentira, com ela me dando um calote de 7.000 reais. Nossa, já digo uma coisa, por isso que eu não gosto de misturar dinheiro com amizade, que a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Ensino médio, com 16 anos, entrou uma menina nova na minha sala que ninguém queria falar com ela porque achavam ela muito estranha. E eu achava escroto ficar fazendo esse tipo de coisa, de ficar escolhendo à toa, sem conhecer a pessoa e tudo mais. Fui lá fazer amizade com ela. A gente realmente Nossa, ninguém merece. Escola, grupinhos, é a primeira coisa que me vem à cabeça, pelo menos. Essa coisa de normalização, de excluir as pessoas. Porque eu tenho meu grupinho. E essa querida é nova. E eu não tenho paciência pra gente nova. se aproximou muito, 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 muito. Ela dormia aqui em casa, a gente se falava o dia inteiro, enfim, essas coisas. Exceto quando ela sumia de vez em quando, já vou explicar. A gente acabou se aproximando e, consequentemente, ela acabou se aproximando também do meu ciclo de amigos que eu tinha ali. A gente percebeu Que bom, né? Foi amorzinho. E como ela se aproximou dos dois lados, foi ganho pra todo mundo, né? que a gente fazia aniversário muito próximo uma da outra. Como a gente já tinha o mesmo ciclo de amigas e a gente era extremamente próxima e tinha essa questão da proximidade do dia da festa de aniversário, o que aconteceu? Eu já ia fazer festa de aniversário para 17 anos. E aí ela ia fazer 18. A gente teve a ideia, em conjunto mesmo, da gente fazer uma festa juntas. Porque não fazia. Nossa, olha o nível de proximidade, né? Estavam rimando, tá? Literalmente, pra fazer, assim, duas festas em uma só. Então a gente já começa a entender um pouco da gravidade da situação, né? Irmãs mesmo. Sentido ter duas festas, e dois estresses e dois gastos pra mesmo grupo, mesma coisa que a gente queria ali. Ela dizia que ela queria também uma parada pequenininha, uma resenhazinha, um negócio leve e tudo mais. E a gente começou a procurar as. Nossa, queria uma mega festa bombada. De início, a Vitória, né, que tá contando essa história pra gente, tentou procurar apartamentos e casas residenciais. Porque, né, o orçamento provavelmente era pouco. Não sei, eles queriam fazer uma coisa alugada, mas menor, que ela escreveu isso aqui. Mas, obviamente, ninguém aceitava fechar um aluguel para uma festa de um bando de adolescente no local. O que esperar de adolescentes, né, gente? Nada contra, também já fui uma. Aí fomos procurar uma casa de festa. Ah, tá, entendi. Queria uma coisinha menor aí ninguém aceitava. Nossa, mas não tinha uma amiga que tivesse um salão de festa no prédio, alguma coisa assim, né? Pra fazer isso de graça. Casas de festas. Quando a gente começou a procurar as casas de festa, a gente já começou a se desentender ali em relação ao preço. Porque ela tinha muito dinheiro. Ela morava em condomínio, se não um dos condomínios mais caros da Barra da Tijuca. Tá, ela tinha muito dinheiro e ela morava no condomínio. E não tinha um salão de festas nesse condomínio? Como assim? A Vitória escreveu aqui, pra quem não é daqui, tem uma dimensão. Esse tipo de condomínio é onde muitos políticos e celebridades moram. Ó, tá vendo? E aí? Não tinha um salão de festas, uma praça de convenções no condomínio desses, ou praça de passear mesmo, que a pessoa pudesse usar pra fazer festa. No Rio de Janeiro, da rua mais cara, inclusive, da Barra da Tijuca. Então, assim, ela tinha muito dinheiro. Ela só tinha coisa de marca, trocava celular toda hora. Ela saía, assim, gente, tipo, do colégio, ela falava, bora no fogo de chão. Ela tava mudando de ideia. Gente, como assim ela tinha tanto dinheiro assim? Essa querida passou a perna em tu, Vitória. Isso não é fique. Estou achando meio suspeita essa história. O que é que vocês acham? Será que é fique? Fogo de chão, churrascaria, uma das mais caras do mundo. E essa eu já não comi mais carne. Vamos ver aqui. Fogo de chão. Na Tijuca, próximo. Ah, deve ser esse daqui. Será que é caro mesmo? Vamos ver, né? Nossa, 4,9 de 5 estrelas. Gasto médio, R$ 200. Ok, não chega a ser luxo, né? Mas não é barato, é caro mesmo, ela tem razão. Sabe? Que ela queria uma parada mais elaborada e tudo mais pra festa. E não era o que eu queria. E não era o que a gente tinha dito antes que a gente ia fazer. A gente falou que a gente só ia praticamente fazer uma resenha, sabe? E ela começou a querer locais de. Só queria uma resenha? Como assim? Considerar a ideia, no caso, né? Deixa eu ver o que ela escreveu. A gente só não ia dividir entre nós duas o valor das coisas principais da festa. Locação, bolo, etc. Como também íamos dividir o resto, bebida principalmente, entre os convidados, justamente por ser algo pequeno. Por isso não era importante segurar a mão no preço. Tá, então a Vitória tava falando pra amiga assim, ai, é legal você quer organizar comigo, a gente quer fazer juntas, mas não esqueça do meu orçamento, né? Falando basicamente isso. Nossa, ela começou a querer locais de casamento. Oi? Casamento, de festa de 15 anos. Ela não só queria o local, como ela queria toda a estrutura do bar, do buffet, de tudo que ela pudesse contratar. Ela queria contratar. E não era o que eu queria. E aí a gente começou a, entendeu? Dar uma. Peraí, né? Mas no fim das contas a gente conseguiu achar um equilíbrio ali. Gente, mas não era uma festa de 15 anos, era uma festa de 18, né? E era duas em uma. Pior ainda, como assim?
e preço das coisas que a gente queria. E a gente achou uma casa de festa que dava essa balanceada pra gente. Como a casa de festa era muito barata, eu acabei topando realmente pagar o buffet da festa também. Nossa, que casa de festas barata é essa? Ainda existem essas na cidade de vocês? E dava 3.500 pra mim, 3.500 pra ela, tudo que Ah, realmente, né? Barata, tá, mas... a gente contratou pela casa, mais outras coisas que a gente teria que pagar por fora. Quando a gente foi fechar com essa casa de festa, ela já tinha feito 18 anos, lembra que eu falei? E eu era menor de idade. Então, o contrato tava no nome dela. Estavam todas as informações dela, porque eu não tinha como contratar, porque eu era menor. Então, todas as formas de contato que eles tinham e tudo mais, todas as informações eram dela. Ela passou, isso é importante, ela passou o nome, contato e endereço. Presta atenção. Depois de uns dias, ela me pediu pra pagar a entrada da casa de festa, porque o dinheiro dela tava preso em alguma parada de aplicação, uma parada assim. Ela já sabia que eu já tava com dinheiro separado pra pagar a casa de festa ali mesmo, em qualquer momento. E aí... Amigas e irmãs, tipo assim, você nunca suspeitaria de que daria errado um negócio desse, né? Mas, meu Deus. Eu topei. Lembrando que eu tinha 16 anos, tá, gente? Aí passou pouquíssimo tempo e ela me disse, só me avisou assim, Vitória, só pra te avisar, que eu já paguei a casa de festa. E beleza, e seguimos a vida. Nossa festa seria no final de semana depois da semana de provas que a gente tinha no ensino médio. Então a gente seguiu a vida, foi ver outras coisas da festa, que a gente também tinha que comprar outras coisas. O que ela escreveu aqui? A festa seria depois da semana de prova, tá bom, não esquecemos disso. Da semana de provas que a gente tinha no ensino médio. Então a gente seguiu a vida, foi ver outras coisas da festa, que a gente também tinha que comprar outras coisas, né? Não tava tudo incluso nesses 7 mil reais. Enfim, foi resolvendo essas coisas. Eis que, do nada, dentro da minha sala, ela tava na mesma sala que eu recebi uma mensagem muito estranha. Era uma mensagem da casa de festa, do dono da casa de festa, pra ser mais específica, dizendo que ele ia cancelar a festa por falta de pagamento. E ele disse que quase que eu falei o nome da garota. A menina não tinha quitado o resto da dívida da casa, só eu paguei essa parte. Ué, eu pensei que a Vitória tinha mandado o dinheiro inteiro dela pra amiga pagar o nome da Vitória pra casa. Então, assim, nesse lado, pelo menos a Vitória fez certo, né? Ela foi diretamente, pagou na casa a parte dela. Que bom, né? Que meio que ajudaria ela em qualquer processo que vinha a ter, supostamente ou não, né? Espero que ela tenha recebido esse valor. E ele falou que tentou entrar em contato com ela de todas as formas possíveis e imagináveis, com tudo que tava no contrato, e ele não conseguia de jeito nenhum. E ele chegou a perguntar pra mim se tava tudo bem com ela, porque ele começou a ficar preocupado porque ela sumiu, tá ligado? Mas ela tava bem, ela tava do meu lado. E eu chamei ela pra conversar e falei, fulana, cadê o comprovante? Porque estão dizendo que você não pagou. E aí ela... Ai, desculpa. Tô me segurando pra não rir. Rir nervoso mesmo. Oi, Alves. Boa noite. Tudo bem? começou a bater o pé. Começou a ficar muito puto e falar, eu paguei sim. Eu paguei sim, eles estão querendo dar um golpe na gente. E eu paguei. E eu já mandei o comprovante, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, beleza, me manda o comprovante e eu falo com eles. Pode deixar que a gente resolve isso e tudo mais, mas me passe o comprovante que eu mando pra eles. Aí ela, beleza. Lembra que eu falei que ela sumia várias vezes da escola? Tipo assim, do nada ela ia embora e ninguém sabia onde ela... Não, Vitória, você não falou no momento nenhum do vídeo. É a primeira vez que você fala isso, né? Não sei se é relevante, mas vamos ver. Sabe o que ela tava fazendo? Estava... Assim, ela sempre fez isso. E agora, ela não ia fazer diferente, né, gente? Ela só me disse que Claro, né? Se ela não fez antes, ela tinha que fazer agora. sim, que ela ia ver no banco o que aconteceu e que ela ia sair agora pra resolver aquilo. Foi lá ela, saiu do colégio, foi resolver o bagulho dela. Ela não voltou, nem nesse dia, nem no dia. Meu Deus, ela colocou mesmo no da amiga, no da irmã dela, né? Irmã. No seguinte, nem no outro dia, sendo que a gente estava na semana da festa. E eu vou pra parte 2. Eu descobri que a minha melhor amiga era uma mentira. Achamos a parte 2. Ai, meu Deus. 10 minutos. Eu queria ir dormir. Ai, que raiva. Eu descobri que a minha melhor amiga era uma mentira, tomando um calote de 7 mil reais, parte 2. Eu tinha feito todo o vídeo de uma vez e dado 40 minutos em tudo, só que como eu tô sentindo que isso vai sair um pouquinho da bolha, eu prefiro refazer e garantir a privacidade da garota. Enquanto ela tava teoricamente resolvendo todo o BO pra ela comprovar que tinha feito o pagamento,
o dono da casa da festa estava falando com ela, eu tava falando com ela, e eu e o dono da casa de festa estávamos nos falando pra gente saber o que estava acontecendo e conseguir resolver a situação. E a gente realmente não imaginava que ela não ia pagar simplesmente, tá? Então, assim, até porque o pai dela é Tá bom, ela era rica, né? Supostamente, mas ela já não tava dando sinal nenhum de que ia pagar esse negócio, né? Tipo, dias antes da festa acontecer. Como assim? ligado, a mãe dela era uma parada importante que eu não me lembro o que era. Enfim, né? A gente só manteve contato pra garantir. Só que acabou acontecendo umas coisas muito estranhas. Porque ela dizia pra ele que ela tava num lugar fazendo determinada coisa e resolvendo uma outra parada. Eu não lembro o que ela falava exatamente, tá, gente? Eu tô dando um exemplo, mas era uma parada tipo, ai, minha avó passou mal, tem que ir pro hospital. Era uma parada assim. Aí ela falava isso pra ele, então ela teoricamente estava no hospital. Só que comigo, ela falava que tava, sei lá, no banco com o pai dela. Uma das vezes ela falou isso. E assim foi até o dia da festa, tá? E isso tinha, tipo, 3 dias pra festa acontecer. Porque o cara realmente só entrou em contato comigo como última esperança da situação. Eu realmente não me lembro se eu passei meu número pra ele, não sei como isso aconteceu, mas ele conseguiu entrar em contato comigo, graças a Deus, né? E em uma das vezes que ela falou uma coisa pro dono da casa de festa e outra pra mim, eu mandei pra ela o print dela conversando com o dono da casa de festa. Falei, e aí, amiga, você tá onde no final das contas? Você tá resolvendo o BO e colocando seu comprovante ali? Ou você tá, supostamente, não me lembro, no hospital com a sua avó? O que tá acontecendo? E ela simplesmente parou de me responder. Tanto no WhatsApp quanto ligando. Ela só dizia que estava resolvendo. Ela não falava Olha que delícia, tomar um gosto numa hora dessas, né? mais sobre o assunto, sabe? Eu ficava puta quando eu tava E como a Vitória tem paciência, né? Ela queria mesmo fazer essa festa. ligando muito. E aí, teve uma hora que eu perdi um pouco a paciência, né? Porque somos todos, né, humanos. Então, eu falei com o dono da casa de festa que eu não estava confiando no que estava acontecendo, que estava achando muito estranho, que ela tinha parado de me responder também. E eu pedi o contrato da casa de festa. Quando eu pedi o contrato, ele me passou os dados dela. Lembra o que eu falei sobre o contrato, né? Beleza? Fui lá e vi o endereço dela. Eu falei, pô, eu vou cobrar na casa dela, vou chegar até a casa dela e vou, né, pedir o dinheiro. Beleza, fui até lá. Gente, Certíssima, né? eu moro longe, eu moro na Zona Sul, eu moro relativamente longe da Barra de Tijuca. Não é um absurdo, mas é, assim, uma semana de prova, que você tá resolvendo uma festa, né, que aparentemente é um golpe, assim, é um pouco rolê. Enfim, cheguei até lá, aí o condomínio era meio longe, assim, no metrô, peguei um táxi no horário de rush, porque era o único horário que eu tinha, porque eu tava em semana de prova. Tem coisas que eu nunca mais me esqueço nessa história. Nossa, Vitória, você também é um pouquinho rica, né? Pra tá pegando táxi numa distância dessas. Né? Olha. Aí a gente entrou no condomínio, no dito cujo condomínio dela, desses, né, de político, de celebridade, de gente muito rica. E uma cena que nunca mais vai sair da minha cabeça. Quando a gente entrou no condomínio de rico, o taxista perguntou pra gente qual o bloco, porque esses condomínios grandes você para na frente do bloco, porque eles são muito grandes pra você ir andando. E aí eu falei, bloco E. E aí ele olhou, exato, isso eu lembro certinho, tá? Bloco E, que tava no contrato. Aí o taxista olhou pra mim e falou assim, aqui só tem bloco de 1 a 9. Eu olhei, Mona? Que delícia, né? Em último caso, ela poderia descer o táxi e fazer um passeio, né? Vai que ela faz o networking, né? Conhece as pessoas interessantes. Se é um condomínio assim. Como assim? Aí ele, aqui só tem bloco de 1 a 9, eu tenho certeza. Ele trabalhava por lá, né? Aí eu, cara, não é possível. Aí eu falei, não, então deixa... Eu tava com a minha mãe, eu falei, deixa a gente aqui e a gente vai resolver. Vai que ela botou errado. Só que eu tinha uma conversa com ela no WhatsApp que ela falava o mesmíssimo endereço e também falava bloco E. Então não era um erro de digitação ou, não sei, alguma confusão, nada. Ela tinha falado mais de uma vez, eu fui de bloco em bloco com uma foto dela e da mãe dela no celular, perguntando se alguém conhecia ela, se alguém tinha visto ela na vida. Eu passei em todas essas coisinhas que tem, esses condomínios grandes, né? Tem muito, tipo, mercado, farmácia, essas coisas assim. Passei em todos, falei com o motorista de ônibus do condomínio. Eu falei com todo mundo que eu encontrava na minha frente, perguntando se alguém conhecia elas. E ninguém tinha ideia. As pessoas falavam que nunca tinham visto ela na vida. Quando eu vi isso, eu falei... Eu liguei pro dono da casa da festa, falei... Olha, vim aqui, isso aqui eu contei. Ai, gente, ela não perdeu a oportunidade de fazer o network, né? Começou com cada pessoa que ela cruzou no condomínio, né? Tudo que aconteceu. E aí, eu comecei a pensar em toda a situação, né? Refletir e tudo mais. Aí tava eu no condomínio, né? Esperando ver alguma iluminação divina na minha cabeça do que fazer. E aí eu me lembrei de um momento que ela tava assinando o contrato, porque eu tava do lado dela quando ela assinou o contrato. Que na hora dela falar o sobrenome dela pro contrato, ela hesitou.
Eu olhei e falei, caraca, eu lembro que ela ficou, sabe, meio assim de falar sobre o nome dela e dos pais dela também. Aí eu fiquei pensando, beleza. Lembra que eu falei que a gente tava em semana de prova? Pois bem, passa a lista, né, de chamada da prova pra você assinar. E na hora que passou a lista de presença, eu lembrei disso de novo. Falei, vou dar uma conferida no nome dela. Ela mentiu o nome dela no contrato. A essa altura, acho que não dá pra se surpreender mais, né? Mas um primeiro sinal aí que, infelizmente, ela não percebeu da irmã dela, né? Irmã amiga dela. altura já tava meus pais, eu, o dono da casa de festa, as minhas amigas da época, todo mundo. Cara, pior do que Interpol atrás da Deolane. A gente conseguiu, né, ver o nome dela de verdade, consequentemente achou o nome dos pais dela de verdade, e a gente foi catar informações sobre ela nas redes sociais, ou dos pais dela, de alguém que desse algum rumo pra gente. Essas minhas amigas da época, inclusive, gratidão por vocês terem feito isso por mim, acharam o perfil do Facebook da mãe dela. E quando elas acharam o Facebook da mãe dela, elas começaram a achar umas coisas meio esquisitas, sabe? Primeiramente, ela... A mulher é sempre a melhor investigadora, né? Eu sempre acho. E ainda bem que ela não tava sozinha, né? Que ela tinha outras amigas pra ajudar nessa situação. Mas que situação, hein? só tava em grupo de bairro da Tijuca, e não da Barra da Tijuca. Pra quem não mora aqui no Rio de Janeiro, são coisas bem diferentes. Quando elas entravam nos grupos, elas viam muita postagem da mãe dela vendendo itens usados, no geral. E elas Eu achei meio pobre vender coisa usada. Rico não precisa disso, não. Mas agora eu fiquei curiosa pra saber a distância da Tijuca pra Barra da Tijuca, que eu não sou de lá. É bem distante. Do outro lado do rio, realmente. começaram a achar muito estranho, tanto a qualidade da foto quanto o fundo, assim, não parecia muito com o que essa menina dizia que levava como vida. Mas tá bom, e já tava, né, na Tijuca, como assim? Mas enfim, né, não tava no bairro que ela falou que morava. Até aí, relativamente ok, né? Mais ou menos, porque em um dos comentários, uma pessoa perguntou pra ela qual era a estação de metrô mais próxima da casa dela, lá na Tijuca. E ela respondeu uma estação da Tijuca. Então a gente começou a ter certeza de que a menina morava na Tijuca, e não na Barra da Tijuca. A gente falou, beleza, a gente já achou o bairro, e já achou até a estação, ó, já é alguma coisa. Enquanto uma parte das pessoas estava focada em conseguir o endereço dela, a outra estava focada em conseguir o contato dos pais dela. E o contato dos pais... Essa operação aí de detetives, né? Mulheres maravilhosas. Dividiram todo o esquema corretamente. Toda uma equipe estruturada. Perfeitas. chegou antes. Então a gente foi falar com os pais dela. Essa parte, eu vou ser bem honesta, que eu não vou contar tudo o que rolou, o que a gente ouviu na ligação, porque era muito pesado. E aí já chega uma parte que não vai ser tão engraçado assim. Eu não acho necessário falar alguns trechos, e eu só vou falar o que é importante pra vocês entenderem o rolê inteiro. Quando a gente ligou pra mãe dela, a mãe dela ficou tão em choque quanto eu quando o taxista disse que só tinha bloco de 1 a 9. Ela não tinha ideia de nada que estava acontecendo. Ela não sabia nem que existia uma festa. Ela me conhecia, ela falava comigo, ela sabia que eu ia fazer uma festa, mas ela não tinha ideia que a minha filha dela também ia fazer comigo a festa. Ela não sabia de nada. Contou, né, sobre essa parte do contrato e tudo mais. E a mãe dela começou a ficar desesperada, completamente desesperada. Claro que a amiga dela não tinha falado nada pra mãe dela, né? Bom, pelo menos a mãe não estava envolvida, né? E aí, a gente foi pedir o dinheiro, obviamente, né? E a mãe dela virou pra gente e falou que ela tava desempregada e que ela não tinha de onde tirar esse dinheiro. Entre outras coisas da situação financeira dela, que eu não vou entrar no mérito, que ela não tinha como pagar. Em resumo, não tinha como pagar e começou a chorar, pedindo desculpas pela filha dela, porque ela não sabia de nada e, enfim, não tinha como fazer nada em relação a isso. A gente também conversou com o pai dela, que era o delegado, que no caso também não era delegado, assim como mentiu a profissão da mãe, ela também mentiu a profissão do pai. O pai dela, acho que ele era advogado, se não me engano, enfim, também não tinha dinheiro pra pagar, tá? Ninguém tinha dinheiro pra pagar naquela porra. E aí, várias conversas, assim, que a gente teve com os pais, o que deu a entender foi que ela era diagnosticada com mitomania. E Pra surpresa de quantos agora, essa altura, né? Ai, meu, quem nunca teve um amigo ou amiga mitomaníaca, né? Quem nunca? que eles não conseguiam muito convencer ela a fazer um tratamento. E que eles meio que não imaginavam que ia chegar a esse ponto. Tipo assim, eles já sabiam, né, com algumas situações que rolavam em casa e tudo mais, que não tava maneiro, não sei o que, mas que não conseguiam fazer ali o bagulho acontecer, entendeu? Eles não imaginavam que ela ia simplesmente assinar um contrato com nome falso, endereço falso, nome deles falso, pagar. Parece que ela tá investida, né, na mitomania. Se ela já está desenvolvendo habilidades úteis, falsificação de documentos, falsificação de assinatura. Ai, Bagulho, porque assim, gente, se eu não pago a festa, ia cair no
ela. E foi com essa ligação que outras informações sobre ela começaram a se encaixar, que não era só a vida financeira que ela mentia. Parte 3. O que mais tem pra contar? Vamos lá. Eu descobri que minha melhor amiga era uma mentira, tomando um calote de 7 mil reais. Parte 3. Depois da conversa com os pais dela, a gente vai separar aqui, tá? 2 tópicos. Parte 1. O que aconteceu com a festa em si. Quando eu escutei toda a situação financeira que eles estavam passando, toda a situação da saúde mental da garota, eu fiquei com pena. E esse foi o começo da descida na ladeira, né? É um sentimento muito perigoso, né? Mas vamos lá. de qualquer forma, né, eu já tinha dado 3.500 reais, que ficariam por multa de qualquer forma, né, então eu já perderia muito dinheiro. E além disso, lembra que eu falei no primeiro vídeo que a gente cobrou o valor equivalente à bebida dos convidados? Eu já tinha catado todo o dinheiro e eu ainda por cima já tinha comprado a bebida. Então eu não tinha como desfazer aquilo. E eu não tinha como devolver o dinheiro deles também, tá ligado? Eu falei, cara, se for pra devolver o dinheiro deles, deixar os 3.500 reais ali, pagar a multa por cima, prefiro fazer a festa, tá ligado? Já pagou praticamente a festa. Aí eu, foda-se também. Imagino que parte das coisas, né, vistas em contrato, supostamente, não dava mais pra receber dinheiro de volta. E como foi uma divisão de coisas diferentes que somavam pra virar a festa, né, bebida, buffet, mais o lugar aí de festa, supostamente, né, o que eu entendo. Se eu tô na merda, vou me divertir na merda mesmo. E isso que pros convidados já tinha saído muito acima do que eu queria fechar, porque assim, o que acontece, tá? Só pra te dar uma explicada aqui. Ela dizia que ia bancar a maior parte da festa, de fato. Então ela falava que ela ia pagar a diferença que dava para as coisas que ela queria ter de diferente na festa, que eu não queria. E eu só queria uma fucking resenha. Eu queria juntar mais 10 pessoas, todo mundo encher a cara e era isso, e acabou. E por isso que eu falei da gente dividir. Calma aí, amiga, você ia fazer 17 anos e você queria encher a cara. Com os convidados, tipo assim, cada um paga sei lá, o equivalente ao quanto vai beber da garrafa de vodka. E era isso, entendeu? E não virou mais isso. Tá? Então, tipo assim, eles já estavam pagando muito acima do valor. E eu já tinha pegado esse dinheiro, eu já tinha gastado esse dinheiro com coisa pra festa, tava tudo pronto. Cara, faltava, sei lá, um dia pra festa. Falei, cara, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu já perdi o dinheiro, não vou fazer isso com os convidados que não tem nada a ver com isso, tá ligado? Paguei. Foi pra festa, tá? E assim, aí tem um OBS aqui, tá? Que a mãe dela, a adulta teoricamente funcional dessa situação inteira, me pediu pra convidar ela. Porque assim, quando aconteceu tudo isso, obviamente eu tirei ela do grupo de WhatsApp e falei que ela não tava mais fazendo parte daquilo, que ela não ia pra festa e acabou. E ela me... Difícil, né? Vocês convidariam sabendo tudo isso? Pelo menos ela era uma mitomaníaca positiva, né? Otimista. De que ia dar tudo certo de algum jeito. mandou um bando de mensagem falando que a filha dela tava muito triste que ela não ia poder ir pra festa. E pediram pra eu convidar pelo menos ela. Enquanto isso, as pessoas começaram a perguntar por que eu tinha tirado ela, o que tinha acontecido, porque a gente era a melhor amiga, óbvio que as pessoas iam perguntar. E aí, eu cheguei e falei, um pouco por alto, né, assim, ela não pagou. Simples assim, ela não pagou, banquei o resto que faltava dela. E é isso, e agora a festa é minha. Se vocês estiverem só por ela, não tem problema, me avisa que eu dou o dinheiro de volta. Certíssima, né? E ficou por aí, pra mim. Só que, quando as pessoas iam perguntar pra garota o que tinha acontecido, por que ela não ia mais fazer parte da festa, ela dizia que a minha mãe tinha ameaçado a mãe dela pra mãe dela pagar a mais. Pra mãe dela pagar muito mais do que tinha combinado e muito mais do que a gente estava pagando. E que ela se negou porque ela achava aquilo tudo ridículo e não sei o que, não sei o que lá. E começou a meter o pau em mim e na minha mãe. Filho, eu tinha 16 anos. Tava numa situação dessa, no meio de uma semana de prova. E aí, eu simplesmente descacetei quando ela meteu essa. Eu falei assim, não, você não meteu minha mãe no meio disso. Você não meteu minha mãe no meio disso, meu amor. Você não fez isso. Aí eu fui falar com ela. Falei, fulano, olha só. Se você... Imagina o estresse, que quando a gente tem essa idade aí, as coisas parecem que acontecem tudo ao mesmo tempo. E a gente consegue focar direito nas coisas certas, nas coisas mais relevantes. E na semana de prova, né? Difícil. Continuar falando da minha mãe, eu vou tacar toda a merda que eu descobri no ventilador. E ela disse, não, eu não fiz isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu mandei o print. Aí ela, desculpa, foi sem querer, não faço mais. E aí, o que ela fez? Fez de novo. E o que eu fiz? Taquei a merda no ventilador. Agora a parte 2. Como ela fez essa personagem acontecer? Galera, ela era muito esquematizada no rolê, tá? Então, por exemplo, pra convencer a gente que ela morava na Barra, ela pedia Uber com o endereço da Barra e ela realmente entrava no Uber, não sei como ela fazia,
mas ela ia. Então, assim, todo mundo já sabia o endereço dela, porque ela dizia que morava lá. Se a gente estivesse voltando numa festa, ela na Barra, ela dizia que não precisava voltar com ela, porque ela já morava na Barra e a festa era na Barra, então não tinha problema, pra gente ir tranquilo. Bom, imagino que ela colocasse aquele negócio do parar no meio do caminho, né? Fazer mais de uma parada. Daí ela botava sempre a parada do meio como sendo a parada na Barra da Tijuca. E a parada final como sendo realmente a parada do lugar que ela realmente mora. Tá? Se a gente estivesse voltando da escola de metrô, só pra vocês entenderem quem não é daqui do Rio, um parênteses, tá? A Barra é aqui, a Tijuca é aqui, cada um é um sentido da linha do metrô, tá? Eles são opostos. E aí, o que ela fazia? Ela entrava no vagão do sentido da Barra, de fato. E ela saltava na estação seguinte e pegava o da Tijuca, que era o que a gente pegava, que a galera toda pegava. Aí ela esperava passar o nosso trem e aí ela ia depois. Se a gente tivesse algum rolê por aqui, mais perto da minha casa do que da Barra, por Ela era articulada, né? exemplo, ela pedia pra dormir aqui, falando, poxa, porque eu moro na Barra, fica meio distante e tudo mais, tem como? E ela dormia aqui várias vezes, né, assim, tem... Mas não satisfeita em mentir sobre a condição financeira dela, gente, ela mentia também sobre a personalidade dela e sobre a aparência dela. Lembra que eu disse no início dessa história toda, Como você mente sobre a sua aparência, tipo assim, na vida real? Será que ela tá falando da vida não real? parte 1, que as pessoas achavam ela muito estranha? As pessoas achavam ela estranha porque ela usava uma lente de contato azul. E ela dizia que não tinha lente, que aquele era o olho dela. E todo mundo percebia que era lente. Ah, gente, isso daí é o de menos, né? Quem nunca? Só que eu achava isso meio indiferente na minha vida, sabe? As pessoas mentem por fazer cirurgia plástica. E aí? Pra falar que não faz cirurgia plástica, come comida da terra, e não faz diferença na minha vida se faz ou não faz. E aí, enfim, eu continuei sendo amiga dela e lembro desse negócio da lente. E não só o olho, quando ela mentia a cor, como o cabelo também. E, assim, metade do ano ela passou dizendo que ela era loira natural e a outra metade ela passou dizendo que ela era ruiva natural. E eu sabia que ela tava mentindo, todo mundo sabia, só que eu achava que aquilo não era da Vai ver, ela tava fazendo experimentos sociais. minha conta, até ver o tamanho que isso se tornou, né, no caso, fui, né. Ela fazia montagens com fotos dela, bebê, criança, com a cor do cabelo que ela dizia que tinha na época e com o olho azul dela. E postava pra meio que provar o ponto dela, provar que ela era realmente assim. E quando ela conversava com as pessoas pra dar alguma opinião, pra contar alguma história, ela falava bem baixinho, tá? Em um grupo, por exemplo, ela falava bem baixinho, tipo assim, esse tomzinho assim, tá? Entendeu? Não dava nem pra entender direito o que ela falava. E o que ela falava nesse tempo todo? Pra cada uma coisa. Então, se tivesse todo mundo falando sobre um assunto, ela passava pra cada um e falava uma coisa, contava histórias que não batiam, enfim, várias coisas desse estilo. Ela também não deixava a gente chegar muito perto. Olha só, várias características. Otimista, positiva, articulada, investida, mas mitomaníaca, né? Todo mundo tem um defeitinho. Da mochila dela, ou mexer na mochila dela, né? Não que a gente, né, fosse invadir, mas assim, sabe quando você tá com uma amiga e, pô, pega aí meu batom na minha bolsa, por favor? Ela não fazia isso. A única vez que ela fez isso na vida comigo, olha que eu era a melhor amiga dela, foi quando ela tava extremamente bêbada e ela pediu pra pegar um negócio, porque ela não tava conseguindo pegar na bolsa, porque ela tava muito bêbada. E aí, eu, na hora, fui pegar o negócio e eu vi o kit de lente de contato dela. E eu nunca conversei com ela sobre isso, assim, eu simplesmente fingi que não vi. E ela também não deixava a gente chegar muito perto do celular dela. Eram raríssimas as vezes que a gente via alguma coisa. Normalmente era nesse contexto, eu tô saindo de festa, vou pedir Uber, pra onde você quer? E aí todo mundo entendeu? Fora isso, a gente não via direito o celular dela. Mas, de qualquer forma, tem coisas que até hoje são um grande mistério. Se ela não trabalhava e dependia financeiramente dos pais dela, e se os pais dela não tinham dinheiro, como ela conseguia manter a vida que ela levava na nossa frente? Porque ela tinha dinheiro. De onde veio esse dinheiro? Pra minha conta... Calma lá, né? Não vamos especular. Nem sabemos quem é, mas não vamos especular. Pra conta do dono da festa que não foi, tá? Eu não sei de onde surgiu, mas eu sei onde eu queria que ele fosse. E até hoje a gente também não sabe por que ela sumia sempre na sala. Não só dessa vez que aconteceu isso, mas ela sempre recebia uma mensagem e evaporava. Ela só respondia a mensagem da gente, cara, horas depois dela ir embora. Na época eu cheguei a perguntar pra mãe dela como ela tinha esse dinheiro, se eles não tinham, se eles não podiam bancar a festa. E ela disse que simplesmente não sabe. Na verdade, a minha intenção era ela falar, tipo assim, vende essa porra desse iPhone pra pagar a garota, não sei o quê. A Vitória escreveu aqui, eu achando que ela ia vender as coisas da filha pra me pagar. E ela achando que eu ia convidar a filha dela depois disso tudo.
Bom, todos nós podemos ser otimistas. Pelo que eu vi, todos os lados são otimistas aí nessa história. Dá uns ataques assim, mas não rolou, tá? Ela simplesmente falou que não sabe e é isso. Depois disso tudo, a menina quase não aparecia no colégio e me mandou um pedido de desculpa por tudo, não só pela questão financeira, e disse que a única coisa que ela queria que nunca duvidasse e tudo mais era que ela realmente gostava muito de mim. E aí ela falava só assim, eu realmente achava que eu ia conseguir pagar. E eu tava realmente tentando, correndo atrás pra pagar. E, enfim, ela falou que realmente gostava muito de mim. Eu fiquei anos tendo problema em relacionamentos. Ai, Vitória, não dá pra ler essa mensagem toda que tu colocasse aí. Ah, ok, deve ser trouxe a minha casa do lado de uma pessoa que acabei descobrindo que não sabia nem o nome verdadeiro dela. Eu fiquei mal por muito tempo depois disso. Não conseguia acreditar nem no que meus pais diziam pra mim sobre as coisas mais simples do mundo. Duvidava até quando eles falavam que tinha pra jantar. Não é meme. Ela ficou traumatizada com essa história, né? Imagina também, acho que é normal, né? Se qualquer uma pessoa ficaria duvidando até de tudo, né? Do vento. Porque depois de uma situação dessas, uma pessoa que você traz pra sua casa, como ela mesma botou aqui texto, que era sua irmã, que você achou pra vida, que não é irmã de sangue, que você achou pra vida. E ela levou isso pra todos os relacionamentos, né? Virou um trauma mesmo. Mas espero que você esteja melhor, Vitória, né? Ninguém merece passar por uma situação dessas. Porque eu não confiava em absolutamente ninguém sobre nada, não era só sobre questão financeira. Eu fiquei dias sem dormir depois dessa história, mas há pouco tempo eu cheguei a ver essa menina pela primeira vez depois disso tudo. Eu cheguei a encontrar essa garota, inclusive, ironicamente, na estação da Tijuca, que, né, rolou o bagulho. E ela parecia muito melhor, graças a Deus. Ela parecia muito melhor. Então eu acho que com o desenrolar dessa situação, ela realmente começou a seguir o tratamento. E tá tudo bem, não tenho raiva dela, tô de boa e fiz terapia e tô resolvida. Mas é uma ótima história pra contar. Que bom, né, Vitória, que você conseguiu já deixar isso pra trás e realmente parece se importar ainda com ela. Não que você precise se importar com ela, mas que todo mundo também entrou na terapia, né? Aparentemente, supostamente, após essa história, né? Então, tá todo mundo melhor, né? E vai ficar tudo bem. Mas que situação chata, muito chata mesmo. A Vitória nem falou quantos anos ela passou sendo amiga dessa querida bitomaníaca. Então, assim, a gente não consegue nem imaginar ou entender a situação como um todo, do impacto que realmente deve ter sido. Porque não é assim, de um mês pro outro, que você transforma uma amizade num parente seu, já que a amiga virou irmã, esse tipo de construção. É isso, obrigada aí pelo conteúdo. E as coisas vão melhorar, sim. Já estão melhorando. Perfil, esse aqui, ó, Vitória Montenegro. Vamos ver os comentários. Bom, eu não queria supor nem especular nada, mas nos comentários sempre tem coisa maldosa, infelizmente. Será que essa amiga mitomaníaca, ela não tinha namorado, mesmo ela sendo menor de idade, né? Porque todo mundo é menor de idade nessa história. Um namorado que dá presentes. Não sei. Mas vamos ver os comentários aqui. Acho que a mãe dela deu muita liberdade pra ela ter crescido muito esse personagem. Ah, mas a criatividade precisa de liberdade, né, pra desenvolver. Então, assim, eu não julgo a mãe dela nesse sentido. A mãe dela já tinha muito problema pra lidar, ainda mais esse. E pelo que a gente viu no vídeo, né, a mãe dela sempre tentou, os pais sempre tentaram levar a filha, né, pra terapia. E a filha não queria, né, até que aconteceu essa fraude, digamos assim, uma suposta fraude. Eu não vou ler todos os comentários, que tem uns bem maldosos aqui. Supostamente, cadê o supostamente, Rafael? Minha teoria. Ai, não deixava ver o celular porque fazia atividades. Ela era empresária, gente. A teoria de algumas pessoas aqui. Mas o que vocês acham? Qual seria a fonte de renda dessa menina mitomaníaca, amiga da Vitória? Eu não vou sugerir nada. A menina era a própria Caetana de Elite. Mas você nunca tinha ido na casa dela antes? Só ela que frequentava a sua? Como você não sabe o nome dela, gente? Não fazia trabalho em grupo chamada. Quando você viu ela, ela também te viu. Bom, ela falou nessas coisas no vídeo. A Vitória nunca tinha ido na casa dela até que aconteceu a situação da festa. E ela mentiu o nome dela o tempo inteiro, né? Então era difícil pra Vitória saber essas coisas. A mitomania que era articulada. No comentário, mas a minha única sugestão, suposta sugestão, será que ela não tinha ideia? Meu Deus. Mas gostei dessa história, né? Gostei. E aí, o que vocês acharam dessa história? Obrigada, gente, por acompanhar. Espero que a minha voz melhore em breve, mas esses vídeos acho que vão ajudar também como forma de reabilitação. E haja paciência. Ai, espero que meu comentário não tenha sido muito negativo em misturar amizade e dinheiro, mas às vezes acaba sendo necessário, né? Não é sempre que a gente pode deixar separado, já que a gente vive nesse mundo capitalista. Mas rende muito conteúdo. Obrigada aí por assistir. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Um beijo.